Então, boa noite quem está no Instagram, eu estou falando aqui com o pessoal do YouTube, quem está no YouTube assistindo, e, por favor, assine ali o nosso canal, se inscreva no canal, assine o sininho, compartilha, porque nós estamos fazendo uma sequência de palestras, de lives pelo Instagram, na página Pedronari, na página Instituto Onari, a respeito da psicanálise, a respeito da mente, e principalmente o objetivo maior é a gente conciliar isso com os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar um tema muito importante, que é como você pode interpretar negar-se a si mesmo. Cara, eu estava refletindo sobre esse tema essa semana, é uma coisa muito complexa, cara. Porque toda terapia, para você ter uma ideia, ela é baseada num negócio de negar a si mesmo. Então, a gente vai atendendo as pessoas, eles chegam de um jeito, o trabalho das pessoas é entender o que eu devo negar dentro de mim mesmo. Porque, claro, eu tenho os meus ideais, as minhas vontades, os meus desejos, e de repente isso está alinhado com Deus, e de repente isso não está alinhado com Deus. Como a gente vai discernir uma coisa da outra? Como a gente pode receber a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, usando como ferramenta, então, um entendimento a respeito da psique humana. Como funciona a nossa mente. Então, tem uma série de lives, uma série de palestras que a gente gravou desde o ano passado, que estão disponíveis aí no nosso canal do Instituto Onari, no YouTube, e também aí várias interpretações disso no nosso Instagram. Bom, eu vou falar algumas coisas, eu quero que vocês prestem atenção em algumas palavras que eu vou colocar aqui. Então, eu quero falar com vocês a respeito de conceitos, porque quando a gente entende o conceito, a gente consegue mudar alguma coisa dentro da gente. Então, quando eu falar, olha, pega esse conceito, pega essa dica, você vai olhar para aquilo, você vai refletir sobre aquilo, vai olhar para dentro de você, fala, isso faz sentido ou não faz sentido? Então, quando nós falamos aí essa passagem, que eu vou ler para vocês, que a gente até compartilhou, Lucas capítulo 9, do verso 23 ao verso 25, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Pois bem, por incrível que pareça, alguém aí quer se destruir a si mesmo? Não, todo mundo está trabalhando para você ter prosperidade, você ter uma família, você ter ali uma harmonia na sua vida, seja financeira, familiar, social. Só que Jesus está dizendo aqui para negar tudo isso. Cara, mas eu quero, como é que eu consigo fazer isso? Então eu vou colocar alguns conceitos a respeito da psicanálise, e aí a gente vai definir aí o que é si mesmo. Vocês têm ideia do que é você mesmo? Quem é você? Você já se perguntou, não? Quem é o Durval? Quem é o Carlão? Quem é o Pedronari? Pois bem, eu tinha certeza, né, há 20, 30 anos atrás, que o Pedronari era médico, cirurgião, né, aquele que passou na USP, estava lá, construir uma identidade em cima de uma coisa, em cima de medicina, em cima daquilo que eu estava fazendo. E de repente, essa pessoa, que era esse cirurgião, vivia infeliz, vivia brigando, vivia em conflito com a Midori que está aqui, vivia perturbado, não havia o quê? Paz, e também não observava a graça e a misericórdia na vida. Vinha de uma família cristã, católica, onde a minha irmã fala, pega a Bíblia, vai ler. Eu queria saber de Bíblia? Não. Eu tinha a minha identidade naquilo que eu fazia, eu tinha a minha identidade, e foi muito difícil eu negar essa identidade. Então, que identidade é essa? E o que isso significa negar a si mesmo? Então, vou colocar um conceito que eu venho abordando aqui ao longo dessas palestras, porque Jesus veio colocar para nós um novo conceito, uma nova identidade, uma nova maneira de ver o mundo, que é uma visão do mundo espiritual, que aqui a gente colocou biblicamente como o reino de Deus.
ou um mundo espiritual. E aqui, na verdade, o mundo natural, onde nós vivemos e interagimos com as pessoas, e podemos dizer que é o mundo carnal, onde nós interagimos com a nossa carne, especificamente com o nosso cérebro. E aqui, claro, no reino de Deus, vamos interagir com Deus na nossa vida. Essa palavra faz parte importante, porque tudo que nós vivenciamos ao longo da nossa vida vai constituindo aquilo que nós chamamos de consciência. Então, quem é a Solange? Quem é o Pedro? Quem é o César? Quem é a Kaori? Ao longo da nossa vida, a gente construiu aquilo que Freud chamava de ego. Ou, podemos dizer assim, um self. Não é para ninguém decorar essas palavras. Mas o ego é a nossa parcela que se manifesta na nossa consciência, no nosso pensamento. Aquilo que eu fecho os olhos e começo a pensar na dívida que eu tenho para pagar amanhã. Os conflitos que eu estou tendo com a minha esposa, com filhos, nos meus negócios. Tudo isso aparece na nossa consciência. Eu coloquei essa palavra self, que é a imagem que nós temos de nós mesmos. Então, há 20, 30 anos atrás, eu tinha uma imagem de mim mesmo. Um cara perfeito, um médico, cirurgião, né, que me achava o cara, mas totalmente infeliz com aquilo que via de si mesmo. Por um lado, eu me achava grande, por outro lado, eu me achava o quê? Um nada. Grande aonde? Naquilo que Deus me deu. O que Deus me deu? Um dom na época para ser desenvolvido, um talento que era ser cirurgião. E fui ser professor de cirurgia ali no Hospital das Clínicas. Então eu tinha uma imagem de mim mesmo, era verdadeira ou é falsa? Me trazia felicidade ou eu ainda estava angustiado? Então tem um conceito de self verdadeiro e um conceito de um self falso. Vai guardando esse conceito que a gente falou de como se interpreta psicanaliticamente o negar a si mesmo. Então, eu tenho uma visão falsa de mim mesmo e uma visão, qual é a visão verdadeira? Então, Jesus vem e falou o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do quê? Da falsa imagem. E como é que a gente vai conhecer essa verdade que está dentro de cada um? Essa é uma grande pergunta. Então, o que eu acredito de ser eu mesmo, ela é falso ou verdadeiro? E como eu vou buscar uma coisa do mundo espiritual, que a gente ouve muito nas igrejas, que Deus é graça e misericórdia. São duas palavras para quem começa a adentrar na igreja. A gente vive sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus me favorece um monte de coisa, mesmo eu sendo pecador, mesmo errando na minha vida. Ele perdoa sempre, e aí a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai crescendo, mas a gente pode sentir a graça, a misericórdia ao longo da nossa vida. Independente, aliás, vamos fazer um parênteses aqui. Independente do que eu disser aqui, eu não vou justificar Deus, provar que Deus existe. Não é o objetivo dessas palestras. Porque eu, como cristão, assim como vocês que estão me ouvindo, Deus já é um fato na sua vida. Então todos aqui estão me ouvindo porque acreditam em Deus. Então eu preciso provar que alguma vez Deus se mostrou para você? Não. Porque a partir dos 20, 30 anos, Deus vai se mostrando para cada um. Entre uma coisa boa, uma coisa ruim, eu faço uma coisa, sou favorecido. Nossa, é só por Deus que eu tive essa, por misericórdia de Deus que eu tive o livramento da minha vida. Então a gente vai tendo as nossas experiências com o mundo espiritual
e a presença de Deus através de livramentos, de graça, de misericórdia. E de repente, o que acontece comigo? Olá, sejam bem-vindos. Então, de repente, eu quero viver na graça, na misericórdia de Deus, e de repente eu me afasto daqui. Quando é que eu me afasto daqui? Porque eu tenho uma influência carnal. O que é que existe na carne, no meu cérebro, que me afasta do mundo espiritual? É exatamente o quê? Dentro do meu cérebro, eu vou formando esse conceito da minha consciência. Então, o sede da nossa consciência está onde? Aqui no cérebro. E por incrível que pareça, a sede da minha relação com Deus está onde? Também está no cérebro. Como eu vou dividir o que é espiritual que Deus está falando comigo? Ou do meu ego, do meu falso ego, que eu acredito que eu sou isso, eu tenho que caminhar nesse sentido, e aí eu não ouço a voz de Deus, eu fico ouvindo a voz do meu self que eu criei, de acordo com o quê? Como eu crio esse falso self, que vivo nessa falsidade, e não consigo chegar numa verdade de quem eu sou. A pergunta é, como negar este falso self que eu acredito será verdade? E o dia que eu descobrir a verdade através de Jesus, aliás, Jesus eu vou colocar aqui, ó. Porque Jesus se fez carne, habitou entre nós e nos deu um caminho para chegar ao quê? A graça, a misericórdia e viver no reino de Deus. O que Jesus aqui, enquanto carne, nos ensinou? A compreender que existe uma nova forma de ver o mundo. E como é que eu vou ver uma nova forma de ver o mundo se eu cresci no mundo natural, me relacionando com a carne, o meu cérebro, olhando as coisas e criando aqui o que eu venho falando para vocês, mecanismo de defesa do quê? Da carne. Esse mecanismo de defesa da carne depende de onde nós viemos, de que família viemos, e aí eu acredito fielmente que aquilo que eu estou falando é verdadeiro. E o dia que eu descubro que Jesus estava certo e começo a praticar o que Jesus nos ensinou, eu vou ver que eu estou vivendo um mundo de falsidades. E a máscara cai. Hoje eu estava falando, o véu se rasgou com Jesus quando ele foi crucificado, o véu do templo se rasgou, e na verdade a gente tem uma trave que está ali. E somente com a morte de Jesus na cruz, o véu se rasgou. Por incrível que pareça, quando Jesus faleceu, entregou a sua vida para que a gente pudesse conhecer o reino de Deus de uma maneira tão clara. Porque, profeticamente, ele disse que ele ia para lá, ia voltar depois do terceiro dia, que o templo onde as pessoas adoravam de maneira carnal, porque as pessoas adoravam o quê? O templo. Não adoravam a Deus, adoravam o que tinha dentro do templo, adoravam as leis terrenas. Então, aqui existiam as leis que os fariseus construíram numa visão que de Deus humana. Então vamos falar dessa visão de Deus humana que é construída através das leis. Qual lei? Então, aqui temos pessoas do kardecismo. Temos pessoas que não tem hoje, mas tem católico nos assistindo. E você vai ver que a interpretação do católico de Deus, lendo o mesmo Novo Testamento, é esse mesmo reino de Deus interpretado por um evangelho protestante, batista, é diferente de um evangelho, o quê? Presbiteriano, que é diferente do assembleiano. Então, onde está a verdade? E onde as pessoas começam a brigar, e ninguém nega o quê? Aquilo que aprendeu de berço. Se as pessoas vêm de um berço católico, em geral vai ter uma visão católica. Se vem de um berço protestante, vai ter uma visão protestante. E aí você vai vendo um monte de gente falando do mesmo Jesus que esteve encarnado, pregando um monte de leis, e cada templo tem o seu ritual.
Só que eu acredito naquilo que eu vivenciei, eu acredito naquilo de onde eu vim, e vamos dar um exemplo bem prático. Vamos lá. Você tem descendente de onde, Durval? Italiano. Tá. Aqui temos o descendente de orientais. Aí vamos dizer assim, nós todos somos cristãos. Tá certo? Mas qual é a verdade de uma verdadeira família para um italiano? Um verdadeiro amor italiano. Né? De onde vocês vêm aí? Vocês são de onde? Descendente do quê? De índio. Perfeito. É a natureza, é bem brasileiro, vamos colocar assim. A mesma construção de uma verdade com o italiano, o que vai acontecer no meio de um japonês? Vai ser diferente. O que o japonês vai falar? Esse negócio de ficar falando alto, gesticulando com a mão, pô, fica quieto, pô, precisa de silêncio aí. Esses caras são muito escandalosos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é verdade? Aí o outro vai ver o oriental, vai fazer o quê? Pô, esses caras discriminam todo mundo. Não quer se juntar, não quer se aglomerar. Claro, hoje está misturado, vira tudo brasileiro. E aí você vai conhecer o brasileiro no mundo natural. E vai construir uma visão do seu eu, da sua consciência, na origem de onde você veio. Então, se você veio de uma cultura que nós estamos falando aqui, você criou um mecanismo de defesa, o quê? Italiano, judeu, alemão. Cara, você conhece o mecanismo de defesa de alemão? Cara, é mais rígido, talvez, do que o oriental. É mais obsessivo, perfeccionista do que oriental. E você vai relacionar, sendo italiano ou sendo um brasileiro, vai se relacionar com um cara que tem todas as leis alemãs dentro dele, e ambos são o quê? São cristãos. O que acontece? Vai dar treta. E o que aconteceu com Jesus no meio dessas pessoas que estavam lá em Israel há 2000 anos atrás? Os mesmos judeus brigaram com o samaritano, o fariseu contra os essênios, contra não sei quem. Todo mundo com uma visão de Deus aqui, mas uma visão terrena. E alguém quis negar a sua visão a respeito de Deus naquela época? Não. O que está acontecendo hoje de novo? Todo mundo embarca num lugar, acredita ser a coisa mais importante, é fazer todos os rituais de determinada religião, de determinada cultura. E como é que a gente vai chegar, então, que Jesus diz aqui? Cada um que quiser, aqui, ó, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Tem muita gente que tem um mecanismo de defesa, o quê? Ganhando dinheiro. Você pega um empresário, ele fica o mais correto na vida é você ganhar dinheiro, porque o dinheiro te dá segurança. O mais correto da vida, sei lá, qualquer coisa que ele faça, o que acontece com esse indivíduo? Ele vai morrer, vai sucumbir. E o que Jesus disse? Largue tudo isso que você está acreditando, dessa falsa crença que parece ser verdade. E quando nós, literalmente, matamos esse ego nosso, que é o que ele está dizendo, negue a si mesmo, negue a sua consciência de verdade. Porque o caminho, a verdade e a vida de graça e misericórdia é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí a gente vem falando uma sequência aqui. Que verdade é essa? Que aquelas pessoas de diversas denominações políticas, fariseus, essênios, zelotes, né, um monte de gente brigando contra os romanos, brigando contra os gregos, todo mundo acreditando que a verdade era deles, e Jesus falou o quê? Negue essa verdade, negue a si mesmo e me siga. Vocês estão entendendo, não? Então, quando vocês começam a perceber do ponto de vista psicológico e analisar outras pessoas, o que Jesus está pedindo? O mais importante é o amor.
Porque se você pegar Jesus, Jesus foi o amor encarnado, que é o que a gente está falando aqui. Você pode pegar qualquer sequência, mas a forma de amar de Jesus é muito diferente de todas as crenças que nós aprendemos. Porque esse mecanismo de defesa espiritual, inclusive, cada religião vai fazer o quê? Um ritual diferente do outro. E se você não fizer, você vai para o inferno, você vai perder a salvação, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E se a pessoa aparece com câncer em determinada religião, que vai falar, você é pecador, você pecou, por isso que o diabo botou um câncer em você. Você acha que isso é verdadeiro? Ou é falsa crença? E o cara está com câncer, está precisando de ser acolhido, alguém chega para ele e ainda fala, olha, você perdeu a salvação com esse câncer, você pecou algum dia. Agora vai dizer para mim, quem nunca pecou? Quem nunca errou? Todos nós erramos. Dá para entender isso, não? Então, veja bem, a construção humana é a nossa consciência, e vamos colocar aqui. É falso. Porque Jesus disse que a verdadeira essência está nele. Ninguém vai ao Pai, senão através da minha forma, do que eu vou ensinar. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que Jesus dizia. Aqueles que ouvem os ensinamentos de Deus, aquilo que eu estou dizendo, aquele que pratica o que eu estou ensinando, é da minha família. Só que para isso, você vai ter que praticar aquilo que ele ensinou. Mas praticar aquilo que ele ensinou é fácil? Não, porque vai toda contra a nossa lógica. É muito contra a nossa lógica. Nós aprendemos o quê? Se alguém pisou na bola com você, o que você faz? Você vai dar outra face? Não. Se alguém pegar um dinheiro seu, o que você vai fazer? Cara, vou atrás dele. Vou pegar ele de um montão de emoção. Aquele cara. O que Jesus diz? Se alguém pegar a sua túnica, dele o manto, se alguém bater numa face, perdoa, não, na verdade, não se incomode, siga a sua vida. Só que para você seguir aquilo que ele está falando, para você chegar a viver essa graça, a misericórdia, você vai ter que matar todo o seu conceito que você achava que era verdadeiro. E o que ele prega vai contra o seu ego, seu mecanismo de defesa de ego. Porque se alguém vem para cima de mim, o que eu vou fazer? Eu vou para cima dele. Mas eu vi muitos cristãos que fazem o quê? Quando alguém vem para cima, vou orar por você, irmão, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E o que acontece nesse momento, em vez de ele agredir? Ele vê a graça, a misericórdia e o livramento na vida dele. Como é que a gente vai matar o nosso ego? Essa consciência. Só tendo uma experiência com o quê? De começar a ouvir essa forma de amor que nós ouvimos aqui, Jesus encarnado. Então, se nós queremos chegar até Deus, não tem como chegar até Deus se não olharmos firmemente para Jesus, o consumador da nossa fé e aquilo que ele nos ensinou, enquanto homem natural que ele foi. Ele foi 100% homem, foi 100% Deus. E se nós não olharmos o exemplo dele, a gente não vai praticar. E o dia que você começar a praticar, principalmente o Sermão do Monte que eu estou falando, o que vai acontecer? Você vai começar a receber a graça, a misericórdia, e Deus vai agindo na sua vida, independente de você, com o seu esforço ou não. Entende o que eu estou dizendo? Não? E Jesus disse ainda mais, para você chegar ao Pai, não se preocupe. Quem entender que não morrerás, terá vida eterna, lá em Marcos 16, aqueles que creem na ressurreição na carne, porque aqui nesse mundo natural você tem um mecanismo de defesa, e o principal mecanismo de defesa é contra a morte. Aí Jesus vai dizer que nega a si mesmo, você tem que matar seu ego. A coisa mais difícil em terapia, sabe o que é? Matar o seu ego. Todo mundo vem com uma consciência achando que está fazendo a coisa mais certa. Quando acessa a consciência dele, ele fala, cara, nossa, nem percebi que estava brigando com a minha esposa e o problema estava dentro de mim. Nem percebi que eu estava brigando com meus filhos e o problema estava dentro de mim. Porque eu estava vivendo um mecanismo de defesa. Eu costumo falar assim, eu imitava meu pai no jeito de que ele me educou. Brigando, falando, você está errado, você tem que mudar. Eu cresci fazendo o quê?
brigando com todo mundo, querendo mudar o mundo deles, mas não mudava a minha consciência. Então, negar a si mesmo é negar toda uma educação terrena que você recebeu de onde? Seus pais, dos seus líderes religiosos até, de religião estou falando. Não de líderes que são cristãos, são discípulos de Jesus, que é diferente. Mas muitos seguem o quê? Pastores carnais que estão pregando o quê? Dinheiro, prosperidade, ganhe dinheiro e tudo mais. Ganhar dinheiro é bom? Com certeza absoluta. Mas não é o dinheiro que vai te dar segurança. É uma verdadeira experiência com Deus, uma experiência espiritual. Só que a espiritualidade aparece na vida das pessoas só você praticando o quê? Isso aqui. Largando e matando o seu ego que está na sua consciência, na sua forma de ver o mundo. E isso é o ego. Nós somos egoístas. Nós lidamos com as pessoas a partir do nosso ego, da nossa consciência. E é fácil matar o nosso ego? Não, gente, essa é a parte mais difícil. Cara, dói. Sabe qual a pessoa que serviu para matar mais o meu ego? Olha para ela. E olha para ela. Olha lá, olha para ela. Tá me olhando. Casamento, relacionamento afetivo é o melhor... Pega essa dica aí, vai. Esse conceito é difícil entrar na cabeça, gente. Você se relacionar com uma pessoa e você decidir, porque é uma decisão, vou decidir amar a minha esposa, que eu vou casar, vou decidir ter uma família com ela, é um propósito, é uma decisão nesse mundo aqui. Ó. Só que para eu casar, para eu ter uma família, que é o propósito maior que eu tive com ela, foi, por incrível que pareça, inconscientemente, foi o que eu fiz de acordo consciente. Eu quero ter uma família, até porque eu não tinha, meu pai faleceu, e eu não tinha onde morar, então catei ela aqui, estava meio dando sopa ali, falei, vamos casar, vamos ter família, eu vou ter 4 filhos. Cara, não foi fácil. Não foi fácil. E vocês que já foram casados, são casados, vocês vão ver que relacionamento de afetivo, né, sexual, é a coisa mais complicada, gente. Eu estava falando aqui, as pessoas não conseguem mais se relacionar afetivamente. Então, vocês estão lá, como matar o meu ego? E qual é a resposta? Vai se relacionar, vai casar, vai ter filhos. Até que a Bíblia diz, né, vai procriar os povos da terra. Por quê? Porque se você for só pelo seu ego, a sua consciência, eu estou certo, você está errado. Se fosse só ela amar essa pessoa que está aqui, que eu amo de paixão, não é suficiente. Por quê? Eu brigava com ela, porque é difícil matar a minha consciência, que eu vim de uma família com um mecanismo de defesa diferente da dela. E mesmo que minha família fosse a mesma família, eu tenho as minhas filhas, 4 filhas. Todo mundo age diferente, tem uma consciência diferente. Esta consciência. Mas para você chegar na consciência universal, que é a consciência de Deus através de Jesus, é muito ego para morrer. E eu tenho medo de morrer, por incrível que pareça. Matar esse ego é a coisa mais difícil, a gente agarra lá e não quer mudar nada. E se alguém quiser matar o meu ego, o que eu faço? Eu brigo. Meu mecanismo de defesa maior é a briga. Portanto, a pessoa que mais ajudou a matar o meu ego doentio, falso, foi ela. Por quê? E as minhas filhas. Porque ela é o que conhece a minha intimidade. Aqui eu posso apresentar um ego falso para vocês, uma hipocrisia muito grande, que minha família está linda, maravilhosa, graça e paz, irmão, não tenho problema, nosso problema é dos outros. Claro, eu, né, nesse papel de dar aula aqui de psicanálise, de médico, de psicanalista, até de pastor, o pastor não tem problema, o médico não tem problema, o psicanalista não tem problema, mas o Pedro Nara tem problema, o meu ego tem problema. Quem conhece os meus problemas, está ali. Quem conhece os meus problemas, está ali. Então, como matar esse ego, negar a si mesmo? Por amor às pessoas. Novamente a gente voltou aqui. Por amor às pessoas, a gente é obrigado a matar o nosso ego. Por quê? Eu vou olhar para ela, ela vai dizer umas verdades para mim que dói, gente.
Cara, olha para sua esposa aí, olha para as pessoas que falam a verdade para você. Cara, é uma dor terrível. Você olhar e falar, cara, estou errado. Dá vontade de trucidar o outro. Eu pensava assim, eu sei que eu estou certo, mas você pode mudar o jeito de falar que está me incomodando? Mas não é o jeito de incomodar. Eu já me cobro de um jeito, o dia que ela cobra um pouco a mais, o que acontece? Enche o pote de cobrança que eu faço comigo mesmo e eu brigo com ela como se ela estivesse me cobrando. Mas quando eu vou para Jesus e passo a me amar, porque ele fala assim, ninguém vai ao Pai senão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, através de Jesus, eu tenho que amar os meus defeitos, que ela vê. O dia que eu queria esconder os meus defeitos, o que acontecia? Não tem como esconder, gente. Vivência a dois vai sair toda a podridão para fora. Quem é casado sabe disso, quem já foi casado sabe disso, quem tem filho sabe disso. Por quê? Eu vou dar amor para todo mundo. Aonde eu vou bater mais? Nos meus filhos. Então, se você tem uma família, invista nela. Porque através da família, você vai mudar a sua forma de ver o mundo que você enraizou desde a sua infância. Eu venho falando assim, eu olhava para mim mesmo e imitava minha mãe, meu pai. O dia que as pessoas começaram, Pedro, eu estou olhando, estou vendo o caráter de Cristo em você. Esse amor de Deus que constrange essa maneira de ver o mundo. Cara, durante muito tempo as pessoas falam, nossa, você puxou seu pai, você está falando igualzinho. Cara, eu trouxe o lado bom, mas nós estamos falando do lado ruim. Dá para entender isso, não? Então, veja bem, quando nós estávamos falando aqui, ó, a gente falou só um versículo, né? Aí eu trouxe outro versículo aqui. Então, negar a si mesmo é começar a negar esse falso ego, que o verdadeiro ego está em Jesus, e o verdadeiro ego é aquele que ama. 1 João 4, que eu vivo falando, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem amor no seu coração. Essa é a verdade. Porque o dia que você descobre o amor dentro de você, tudo que não é amor, você vai falar, você está agressivo, hein? Mas você vai entender a agressividade do outro. Então sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Isso está lá em Gálatas 2,16. Porque todo mundo quer ser separado para Deus, recebendo a graça, a misericórdia, a paz que transcende qualquer compreensão humana. Mas está aqui, ó, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Quantas pessoas você conhece que está fazendo todas as práticas, inclusive que os fariseus faziam lá? Pode até não sacrificar animais, mas está lá, fazendo um monte de coisa. E Jesus, o que ele mais criticou foram o quê? Os religiosos, que praticavam a lei. E ele vai contar a parábola do bom samaritano, que o bom samaritano tinha amor. Então, como é que você consegue matar? Mudando a sua forma de amar, e não ficando aquele cara praticando a lei, praticando a lei, praticando a lei. E a maior lei que está na Bíblia é a lei do amor. E contra essa, ninguém pode falar absolutamente nada. Você pode falar, questionar teologicamente. Mas na minha escola teológica é diferente. A interpretação bíblica lá, no kardecismo é um, no catolicismo é outro, na igreja presbiteriana é um, batista é outro. Mas quando se fala de amor, alguém vai questionar? Não, que amor é amor. Entende, não? Então, a única coisa que vai matar a nossa consciência construída por interpretações humanas é literalmente entender a forma de amar de Jesus e praticar ela na nossa vida. Não é através das leis, mas a prática do amor de Jesus. Cara, isso é difícil. Por quê? Eu tenho que olhar o dia que a minha esposa está de TPM, respirar fundo, que ela está, né, naquela bipolaridade, irritada, nervosa, inchada. O dia que eu tenho um filho, por exemplo, que está com déficit de atenção, não consegue entender, está irritado, indo mal na escola, né, parece que não, tem um capeta dentro dele que não para quieto, e Jesus está falando para você amar seu filho. E você vai ter que entender o que está acontecendo dentro do seu filho, acolher esse filho que não está te ouvindo porque ele tem um problema cerebral, saiba disso. Aliás, eu estou atendendo um monte de gente com déficit de atenção aqui. E que chegam tudo
Parece que tem um capeta dentro, irritado com todo mundo, brigando com todo mundo, a vida parada, não consegue aprender, não consegue ir para frente. E aí é um problema físico, cerebral, neuronal do indivíduo, ele precisa ser acolhido. Portanto, não adianta você ficar só, né, ali nas práticas das leis, se você não entender como você vai amar seu filho. Ou estou atendendo muita gente que é casado com pessoas que têm déficit de atenção e nunca foi diagnosticado. E sabe o que acontece? Casa com uma pessoa dessa e os defeitinhos aparecem no casamento. Ela está banada, não presta atenção, vive brigando porque não consegue fazer a vida ir para frente, vive ansiosa porque não consegue fazer absolutamente nada. Isso tem a ver com déficit de atenção. E culpa o outro porque está infeliz. E vai construir uma coisa e não consegue, porque não consegue pagar as contas, não consegue gerenciar o banco, gasta compulsivamente, vai para a compulsão sexual, vai para um monte de lugar, porque tudo prazer carnal, porque o cérebro aqui não está funcionando. Está entendendo? E essas pessoas estão perdidas por aí. Então tá lá, não adianta muitas vezes eu querer ser o cara que mais faz a prática das leis, mas se eu não entender a mim mesmo, por que eu fico irritado, eu sou impulsivo e tudo mais, não vai chegar a lugar nenhum. Aí Gálatas 2 também, ó, verso 19 e 20, está lá. Pois por meio da lei eu morri para a lei. Vim a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, Gálatas 2, verso 19 e 20, está aqui. Eu morri para estas leis que ele está dizendo aqui, de rituais, tá certo? E já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Matar a minha consciência e colocar o verdadeiro amor de Jesus e viver por amor, por incrível que pareça. Não é fácil. Porque eu tenho que olhar para ela o dia que ela está me questionando o meu comportamento que é falso, e eu acredito que é verdadeiro, e quando eu olho para dentro de mim, eu falo, cara, eu estou tudo errado. Olha, foi mais de 30 anos achando que ela estava certa, gente. Mas eu espero que vocês ouçam essa palestra, para olhar para dentro de vocês e questionar o que você está acreditando que é falso e verdadeiro. Porque a única coisa que é verdadeira é o amor de Jesus. O resto é uma ilusão. Então, se você olhar Eclesiastes, né, Salomão foi atrás de tudo, um monte de mulheres. Sei lá, deve ter mais de 1000 mulheres, né? Teve todos os bens, tudo aquilo que na carne a gente almeja, que o nosso cérebro deseja para ser feliz. E de nada adiantou. Entende? Paulo diz, eu fiz todas as leis. De nada, eu segui todas as regras, de nada me adiantou. Somente a forma de amar de Jesus, porque antes eu batia em todo mundo, enchia o saco de todo mundo. Hoje eu não me incomodo com nada. Estou livre. Por isso, Jesus me libertou das leis que eu achava que era extremamente correto. Mas o correto é a lei do amor. Por isso Jesus deu duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo. Cara, eu tive que aprender a me amar. Eu venho falando aqui. Eu fui descobrir que tinha déficit de atenção depois de ver. Falei, cara, eu preciso corrigir isso, porque eu me sentia incapaz. Brigava com ela porque eu achava que ela tinha que fazer um monte de coisa que eu tinha que fazer e ela não me ajudava. Mas era um problema meu cerebral. E é um problema do mecanismo de defesa de falar que o outro é culpado pelo meu sofrimento. É mentira. É falar que o governo é culpado pelo meu sofrimento. Muda governo, entra governo e eu continuo sofrendo se eu não mudar a minha consciência, a minha relação comigo mesmo e a minha relação com Deus. Queria falar uma coisinha simples, é assim, a gente sempre ouve falar que agir como Jesus é a coisa mais fácil que tem. Sabe que ele era uma boa pessoa, que ele dava outra face, é um objetivo. Agir é fácil, ele faz caridade, cuida de todo mundo, ama todo mundo. E reagir como Jesus, vocês conseguem? Agir é fácil. O reagir tem a ver com o inconsciente. Então, se você for conversar com algumas pessoas, às vezes as pessoas têm dificuldade de falar como ela é. Mas a maioria das pessoas conhecem o outro ou chama atenção na forma de reagir. Então, por exemplo, tem pessoas que não conseguem ver uma criança chorando. Ela vai ter uma reação, porque aquilo que vem mexe com ela de alguma forma. E aquilo ela acaba acreditando que é a verdade.
Esse é o falso. E aí, eu ainda, às vezes eu falo assim, puxa, essa construção de quem eu sou, do como eu reajo, é individual. Então eu acabo me conhecendo através da minha personalidade. Tá? Só que a personalidade tem a ver com temperamento, que é uma coisa genética, e tem a ver com caráter, que é adquirido no processo de educação. Então a criança observa os pais como reagem e ela aprende muito mais observando do que ouvindo. Então tudo que você fala para os seus filhos, fala para a tua criança ou ensina para alguém, se você não der o exemplo, não vai valer de nada. Então tem um dito popular que diz, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Jesus não veio só falar, ele falou e mostrou o que é. Então eu vejo que muito da construção do que seja uma neurose é o que cada um identifica como esta é a minha verdade, é a minha forma de agir, e acredita que aquilo é ela. Isso é falso. Então a gente atende muitas pessoas aqui que vêm com uma neurose, a gente identifica essa neurose, explica para ela, fala, mas eu sou assim. Tá, você é assim, não quer dizer que tem que impor isso para os outros. Então, às vezes a pessoa demanda um tempo, não é assim, descobri, resolvi. Não, demanda um tempo essa construção, porque são comportamentos que foram adquiridos e que meio que entram no automático. As reações são automáticas e são impulsivas. Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você pode mudar desde que tenha consciência do porquê age assim e tenha motivação para modificar. Né? Muitas vezes, ou quantas vezes eu e o Pedro, a gente não motivou mudar porque via nossas filhas imitando um lado negativo. Poxa, isso aqui traz sofrimento para mim, eu não quero que ela sofra também. Então, só falar não adianta se eu continuar fazendo. Então, eu tenho que mudar. E às vezes a gente não muda pela gente, mas a gente pode mudar por amor ao outro, que é o que o apóstolo dizia, né? Você não sabe amar, casa. Casou, não aprendeu, tenha filho. A gente teve 4. Ainda bem que você está completando o que eu estou falando. A gente teve 4, então é importante isso. Porque muitas vezes a gente faz pelo outro. E tem aquelas historinhas assim, olha, eu te dou R$500 para você ir no shopping comprar um presente para você. Eu quero uma sandália. Dá uma volta, olha, pesquisa, vê preço. Aquela é linda, mas é 600. Mas eu só tenho 500, dá a volta, não sei o quê. Não compra. Não compra, vai para casa meio frustrado, puxa, faltou 100, não sei o quê. Aí cheguei em casa e ele falou assim, olha, precisa comprar um presente para não sei quem. Você na hora vai e gasta sem pensar, às vezes 1.000 pro outro. Já não tinha. Por que gasta mais fácil para o outro? Então muitas pessoas acabam se anulando, acreditando que não merece, ou muitas vezes porque acha que se eu mostrar para o outro que eu tenho condições, ninguém vai saber que eu de verdade não tenho. Né? Então, muitas vezes essa construção do não sou nada, não sirvo para nada, não sou ninguém, sou insignificante, são crenças negativas e está aí também um falso self. Então, negue-se a si mesmo não quer dizer que você tenha que se anular. Né? A gente brigou muito, mas não existia nulidade aí. Jesus não era nulo, muito pelo contrário, ele sabia o que ele queria, ele tinha os princípios dele, e esse ele não abriu mão. Então, eu vejo muitas pessoas criticando o cristão, que falam, cristão não quer saber de nada. Não, ele não é passivo. Muito pelo contrário, ele só não quer confronto, não quer briga, porque é o outro que está com problema, não é ele. Ele está em paz com ele, o outro que briga, eles vão ficar olhando. Paciência. É diferente de se anular. Agora, eu tenho a minha neurose, ele tem a dele. Eu resolvi todas? Não, eu tenho, só que agora eu tenho consciência dela. Eu não preciso ser refém dos meus mecanismos de defesa impulsivos. Eu posso frear, pera. E essa transformação vai acontecendo aos poucos. À medida que a gente vai conhecendo a própria neurose, vai anulando essa ideia que eu fazia da minha pessoa, porque antes era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Esse cara conheceu uma outra Midori, como eu conheci outro Pedro, e a gente foi caminhando junto e as coisas foram acontecendo. E é o processo natural de todo ser humano, caminhar para uma melhora, né? Um aperfeiçoamento. Eu vou traduzir umas coisas que um dia a gente estava brigando por causa de uma manteiga, gente. Vocês acreditam nisso? Um tablete de manteiga, um potinho de manteiga? Porque eu tenho déficit de atenção. Eu fui completar a frase que ela veio completar, porque eu estava tentando chegar no final, o meu déficit de atenção faz assim, não termina a frase.
Pois bem, né, eu fui resolver comer pão italiano com manteiga de manhã, que é gostoso misturar aquele pão italiano, né, durinho, sequinho e tal, e tem aquela textura com manteiga, que eu acho delicioso, não pode comer muito, mas eu estava numa fase de comer pão italiano com manteiga. Aí eu fui, no dia anterior, fui ver a geladeira, não vi o potinho de manteiga, que sempre fica na minha visão na frente, falei, acabou a manteiga, né? Aí no dia seguinte eu fui na padaria, saí da academia lá, tal, não sei o que, fui pegar o tal do pão italiano, aí no meio do caminho eu lembrei que a margarina, a manteiga tinha acabado. Eu falei, duas opções, ou eu passo no supermercado, eu compro, que é mais barato, ou eu pego aqui na academia, na padaria, que é mais caro, mas eu não vou perder tempo porque eu estou atrasado. Tá, peguei a manteiga e fui para casa. Né? E a Midori faz compra de tudo, né? Ela vê o que está acabando e vai lá trazendo tal, e pesquisa preço, graças a Deus ela faz tudo isso que eu não faço. Né? Então, aí o que aconteceu? Eu chego com um pão italiano, vamos tomar um café da manhã? Abre o saco, ela olha lá, você comprou manteiga onde? Foi ali, ali. Fiz aquela cara. Pô, eu comprei manteiga essa semana e você trouxe outra. Onde você comprou? Ali. Ali na padaria, né? Pois, na padaria custa X, 2X, aqui custa tanto, e o mais barato custa aqui, é metade do preço que você pagou. E eu ficando... Ela tem razão. Mas... Aí ela chegou assim, né? Como o pastor Cláudio Duarte fala, né? As mulheres acham tudo dentro da geladeira, né? Ela pegou, abriu a porta da geladeira... Aqui a manteiga. Falei, caramba, você tinha uma manteiga aqui? Pois eu não prestei atenção que ele tinha comprado manteiga só porque mudou de lugar. Entende, não? E muitas vezes eu estou lá dentro de casa cozinhando e falo assim, cara, né, onde está tal coisa aqui, né, o pimenta do reino, sei lá, estava aqui. Se alguém tirou o pimenta do reino daqui e pôs para cá, o que acontece comigo? Já não acha, parece que eu só estou olhando ali, ó. E aí mudou o lugar, o que aconteceu comigo? Já dancei. Pô, quem mexeu na minha pimenta do reino? Lidora, cadê a pimenta do reino? Parece meio retardado, né? Mas entenda que, pela consciência dela, ela estava certa, que eu deveria economizar, que faz parte, é caro. Eu sabia tudo isso. Só que o grande detalhe, a gente esquece que o cérebro do outro é diferente, pensa, o outro tem habilidade diferente, são coisas diferentes, e a gente acredita que o outro tem que ser igual àquilo que a gente idealiza. Você está entendendo, não? A nossa grande questão, porque a gente, eu vou colocar uma coisa aqui, eu coloquei graça, misericórdia, mas tá, isso é legal, mas vamos traduzir isso numa coisa chamada paz, domínio próprio. Nesse momento, eu já saí da paz, antigamente eu já saía do domínio próprio, já ia brigar, já ia pegar um conceito que para mim era verdadeiro, que eu deveria botar no lugar dela, que está me enchendo o saco, pegando no meu pé, me perturbando. E o que fez com a minha vida? Perdi a paz, perdi o domínio próprio, e durante muitos anos só faltou acabar com o casamento. Só não acabei por causa dessa palavra, propósito. Propósito para quê? Porque toda vez que acontecia, eu falei, cara, por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Demorou muito tempo para eu descobrir que eu tinha um defeitinho aqui no cérebro. E entenda uma coisa, eu atendo pessoas casadas, cujo marido é extremamente organizado, capaz de construir um monte de coisa, e é casado com uma esposa que não consegue fazer nada. Aí o que acontece? O cidadão idealiza que ela vai fazer, cuidar daquele empreendimento que ele montou para ela, montou uma vez, faliu, montou duas vezes, faliu, agora está na terceira vez e a esposa dele parece que não está querendo fazer nada, não faz nada, não sei o quê, e ele já começa a ficar perturbado. Pô, folgado, não quer me ajudar, e eu quero ganhar mais dinheiro, por quê? É o mecanismo de defesa ganhar mais dinheiro. Só que a esposa tem alguma coisa no cérebro que não consegue administrar, que não consegue tomar atitude. Diferente porque o cara tem o dom do quê? De ser empresário. E a mulher não tem dom de ser empresário. E aí o que acontece? Perde a paz, perde o domínio próprio. E onde está Jesus, apesar de ser cristão?
Em lugar nenhum, gente. Vocês estão entendendo, não? Por isso, eu tenho que começar a lidar com o meu mecanismo de defesa, e esse mecanismo de defesa terrena tem que ser decidir amar incondicionalmente, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, mesmo que tenha um defeitinho. Hoje ela conhece o meu defeitinho, olha aí que você fez, putz, de novo, mas não vou me achar burro não, porque de outro lado, eu sou muito bom em um monte de coisa, mas eu tenho esse defeito. E eu passei a amar o meu cérebro. Eu venho dizendo isso reiteradamente, eu vejo isso nos meus pacientes. As pessoas não se amam, as pessoas não se relacionam consigo mesmo. Como é que vai amar o outro se o ego dele não permite amar a si mesmo? Não sei não, só vou falar aqui um pouquinho. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Isso aconteceu essa semana. Nem faz tanto tempo. E aí, o que foi legal? Eu nem falei brava desse jeito, eu só fiz um comentário. Ó, tinha esta manteiga que você não viu, e mais essa, e mais essa. 3. Tinha 3. Aí eu trouxe o quarto. Comentário, eu nem briguei, a gente nem brigou. Não, mas na minha cabeça, quando ela aponta um negócio desse, o que eu falei? O meu ego interpreta como um ataque. Dói. Aí eu fui olhar para dentro de mim e falei, putz, de novo eu pisei na bola. Aí, claro, quem tem um cérebro desse é ansioso, né? Então não espera para procurar direito. Procura daquele jeito, porque o cérebro está tudo bagunçado, gente. Entende o que eu estou dizendo? Por outro lado, se eu sento com um paciente na minha frente, eu fico mega focado nele. Eu entro dentro da mente dele, entendo o que o cara está sentindo, faço uma leitura, converso com ele, uma habilidade incrível, eu acho, que não vem de mim, vem de Deus. Por outro lado, eu não consigo organizar margarina na geladeira. Hoje eu olho e falo, cara, mas eu tenho que amar, porque Jesus disse que eu tenho que amar a mim mesmo. Muitos de vocês não se amam e aí o relacionamento não dá certo, porque está cheio de defeitinho, cada um com o seu. Eu tenho visto um monte de gente isso, né, com esses defeitinhos e acha que o outro vai preencher esse vazio. Durante muito tempo, por causa desse defeitinho, eu não conseguia fazer um monte de coisa e falava que ela não me ajudava. E teve um monte de pau que eu já contei para vocês aqui, porque, cara, eu casei com você não me ajuda. E ela faz um monte de coisa, eu queria que ela fizesse mais, porque o meu falso ego aqui, falso self, acreditava que ela fosse minha mãe, né? Quando era criança, minha mãe fazia tudo. E como ela não fazia tudo, o que aconteceu? Eu brigava. E olha que ela faz tudo que minha mãe fazia. Viu? Lava, passa, cozinha, corta minha unha, corta meu cabelo, arruma minha roupa, diminui a calça, faz a barra. Tudo que minha mãe fazia, por incrível que pareça. Mas eu queria que ela resolvesse um monte de coisas que não está na alçada dela, que era eu que tinha que fazer. E por aí afora, gente. Então, matar isso é só termos consciência de quem somos. Mudar esse mecanismo de defesa carnal, mas para isso é a verdadeira coisa que a gente tem que de mudar o mecanismo de defesa. Portanto, a chave mestra que vocês estão vendo aqui é para arrebentar esse mecanismo de defesa e colocar o amor de Jesus lá no centro do seu coração, por incrível que pareça. Só que quando você faz isso, a pessoa sai meio assim, né? Opa, quem eu sou. Portanto, você vai ter que mudar a sua identidade. Eu não posso ser igual a minha mãe, não posso ser igual ao meu pai. Eu posso ser sim no lado que compete a ser igual Jesus no amor. O lado que é briguento, mandão, essas coisas, tem que ficar de lado. Mas para isso é uma vida inteira, é uma experiência todo dia de morrer a cada dia para que Deus renove a sua vida. E Ele está fazendo isso comigo e espero que você faça com vocês. E aí compartilhe esse vídeo, faça as suas perguntas. Tem pergunta aí? Vocês querem perguntar, não?